Boa noite, pessoal. Vamos esperar a galera entrar. Ó, até a minha mãe está aí, ó. Ela fica com vergonha se eu digo que ela tá aí. Mas a mãe tá aí. Ai. Boa noite, gente. Vamos começar falando dos informes. Quem tiver perguntas, por favor, usem aquele balãozinho com ponto de interrogação, que ele vai ajudar bastante, porque é mais fácil para eu ver aonde estão as perguntas, tá bom? Então, se puderem usar, vai ajudar bastante. Outro informe. A ideia é que vocês interajam com a gente, então realmente podem fazer perguntas, tá? A ideia é fazer perguntas, porque a gente sempre vai dar uma paradinha para poder ver o que vocês têm de dúvida, enfim, para tornar o negócio mais dinâmico. Então vai ser legal se vocês perguntarem também. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Boom, eu sou servidora pública, sou arquiteta, sou consultora em acessibilidade, trabalho com laudo, projetos de acessibilidade. A acessibilidade é a minha paixão, né? Como eu gosto de dizer. E eu vim aqui compartilhar conteúdo com vocês sobre acessibilidade. Eu vou me autodescrever porque talvez nesse momento não tenha nenhuma pessoa com deficiência visual vendo, mas pode ser que depois tenha, ou talvez tenhamos agora, não sei. Então, eu sou uma mulher de cabelo curto, no ombro, cacheado, tenho um pouco de mechas meio loiras, enfim. Aqui atrás de mim tem uma prateleira cheia de coisas de acessibilidade, livros, Barbies, enfim, um monte de coisinhas. E eu tô com um vestido que é de alcinha e é azul com uns detalhes aqui meio rosa, tá bom? E a gente vai conversar hoje com quem? Vocês vão achar talvez estranho, Mari, por que tu chamou uma pessoa que não é arquiteta, não é engenheira, não é dessa área de construção civil para falar sobre acessibilidade? Justamente por isso, para quem faz esse tipo de pergunta, porque a ideia é que a gente traga a acessibilidade em todos os ramos dela. E a Amanda, ela é uma pessoa ótima para conversar com a gente sobre a questão de atitudes em relação à acessibilidade. Então, quem não souber nada sobre isso, tudo bem, a gente está aqui para aprender e para bater um papo. Então, hoje a Amanda ela vai vir para a gente falar um pouquinho sobre essas questões de acessibilidade da vivência dela. Para quem não conhece, a Amanda, ela é de São Paulo, tá? Ela tem uma empresa que se chama Incluir Treinamentos, que é uma empresa que faz essas palestras, questões de inclusão da acessibilidade. E ela também tem um Instagram bem bacana que chama Mamãe que Viaja. E nesse Instagram ela fala sobre os passeios, as viagens que ela faz, enfim. Não vou ficar dando spoiler aqui. Vamos chamar a Amanda para vocês conhecerem ela. Então, vamos chamar aqui. Eu vou chamar a Amanda pelo Insta da Incluir. Ela já deve estar entrando. Ela já deu um oizinho aqui pra gente. Ó, já tá aparecendo aqui. Olá, Oi, Amanda. Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Que bom que tu tá aqui com a gente hoje. Esqueci de botar meu fone, agora que eu lembrei. Vamos lá. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Tô tentando arrumar minha cara aqui, mas é bom que essas mensagens ficam bem no meu rosto, para o povo não ver a minha carinha de cansada. Não, tá tranquilo. Ó, botei meu fone agora. Gente, a Amanda, ela tá fazendo um favorzão pra gente, porque ela tá um pouquinho Imagina. dodói. Mas ela vai conversar com a gente um tempinho aqui sobre a vida dela, né, dona Amanda? Conta aqui um pouquinho pra gente. Quem que tu é, de onde que tu veio, por que que tu tá aqui, enfim. Eu acho que a Amanda caiu. Vou chamar ela de novo, tá, gente?
Só um pouquinho. Oi, Ó, voltei. Não sei o que voltou. aconteceu. Vamos lá. Falaram falando lá, não pode ficar dodói. Menino, você vê minha voz. Semana passada foram 50 horas de capacitação. E aí a Imagina. saúde, ela vai dando uma... Falando, não, Amanda, vai descansar. Mas É, vamos não é lá. fácil. Vamos lá, Ô, gente. Amanda, lembra de te audiodescrever, porque às vezes eu esqueço. Vamos lá. Então, eu sou Amanda Ribeiro, sou uma mulher branca, cabelo castanho escuro, até, mas passando bastante dos ombros, liso. Estou usando uma blusinha azul, uma camiseta azul, e atrás de mim tem um fundo branco. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que ela me chamou, né? Não tem nada a ver com arquitetura, mas hoje eu sou apaixonada pela acessibilidade arquitetônica. Eu sou mãe do Arthur. O Arthur, ele tem 7 anos e ele é autista. Recebi o diagnóstico dele muito precoce, aos 20 meses. E eu não acreditava que ele era autista, porque para mim autista era aquela criança que balançava, via no mundinho. Meu filho era super esperto. Eu falei, imagina, meu filho é autista? Não, imagina. Para sair da fase de negação, eu fui estudar sobre autismo e fiz uma especialização em intervenção precoce do autismo. E lá nos Marcos do Movimento, eu falei, realmente, meu filho está no espectro. E depois que eu tive essa informação que ele estava no espectro, eu falei, eu faço o quê? O que eu tenho que fazer agora? Fui procurar mais informações, procurei o melhor médico de São Paulo, que me indicou a melhor clínica de São Paulo, e eu saí de lá com um orçamento de R$ 27.000 por mês. E eu quisesse que meu filho tivesse o tratamento adequado, eu teria que ter R$ 27.000 por mês. Não tinha esse dinheiro, continuo não tendo. Eu falei, o que eu faço para ajudar meu filho? Eu preciso entender. Então, eu parei de trabalhar. Eu sou administradora de formação, organizadora de casamento e eventos sociais há 15 anos. Então, eu trabalhava com festa, tinha uma loja de decoração. Parei de trabalhar, vendi minha loja e fui aprender sobre análise do comportamento aplicada, que é a terapia ABA, que tem comprovação ouro para o tratamento do autismo. Virei a terapeuta do meu filho e eu comecei a aplicar a terapia no meu filho. E o meu filho ele já estava muito bem, depois de mais ou menos 8 meses. E eu falei, agora eu preciso viajar. Quando eu engravidei, eu criei o blog Mamãe que Viaja, porque eu queria dar dicas de como viajar o Brasil e o mundo. Mas o meu filho chegou prematuro, bagunçou toda a minha agenda de viagem. Depois, eu falei, bom, agora eu vou viajar. Veio o diagnóstico de autismo, bagunçou a agenda de viagem. E depois, falei, agora eu vou e fui viajar. Fui viajar com meu filho, cheguei no hotel, o hotel me deu uma fichinha para preencher, estava escrito assim, possui alguma necessidade especial? Falei, nossa, que bacana, mas estão interessados. Escrevi. O meu filho é autista, tem dificuldade de fala, de atender a comando. Entreguei essa fichinha e quando eu entreguei, ela falou assim, então, como ele é autista, ele não pode brincar, porque a gente não sabe lidar. E eu falei, então não era para inclusão, era para exclusão. Quando ela coloca lá, possui alguma necessidade especial, ela estava esperando assim, sei lá, ou uma pessoa que usa cadeira de rodas, ou uma alergia, mas ela não estava esperando uma pessoa autista. E eu voltei esse hotel, eu falei com a Maria Luísa, psicóloga que acompanhava o Arthur na época, e a gente precisava treinar os estabelecimentos para receber as pessoas autistas. Mas eu estava trabalhando num projeto, guardei a ideia, e passado alguns meses eu fui procurar escola para o meu filho. E quando eu fui procurar escola, 3 escolas rejeitaram meu filho. Quando você fala que é autista, tem vaga. Só que quando você fala que é autista, as vagas somem. Na 4ª escola que aceitou meu filho, eu perguntei se elas aceitavam treinamento. E foi onde nasceu a incluir treinamentos da dor de uma mãe que não é só minha dor. É dor de muitas mães e muitas famílias. Eu não conheço mãe de criança com deficiência que não teve matrícula negada do seu filho em escola, particular principalmente. E eu falei, gente, a gente precisa capacitar os professores para receberem os alunos autistas. Então, ofereci a capacitação para a escola do meu filho, essa escola que aceitou, e com isso nós começamos a capacitar, levar essa informação para a escola, mas uma escola disse para mim assim, é que se a gente capacitar, aqui vai encher de autista. E eu entendi que eles não queriam ser capacitados. Me desencantei com a educação e fui para o turismo. E o turismo me acolheu, falou, Amanda, a gente não sabia que vocês precisavam de acessibilidade. Toda pessoa autista também é uma pessoa com deficiência, desde 2012, da Lei Berenice Piana.
O autista, ele tem o mesmo direito de uma pessoa que usa cadeira de rodas, uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência intelectual, deficiência física, os mesmos direitos. Só que as pessoas ainda não sabem. Só que a acessibilidade para o autismo não precisa de rampa, não precisa de elevador, não precisa de piso tátil. A acessibilidade para o autismo, ela é atitudinal. E eu comecei, então, a falar em 2019, pela primeira vez no Brasil, que o autista também precisava de acessibilidade e que a acessibilidade para o autismo era atitudinal. Começamos a capacitar parques, recreadores, hotéis. Recebemos o Prêmio Nacional do Turismo pela iniciativa de capacitar o turismo para fazer a inclusão de pessoas autistas. E aí veio a pandemia. Fecha tudo. Mudamos as nossas capacitações para o módulo online. Depois, 2021, falei, agora vai. Fizemos a capacitação do Beto Carreiro, de outros parques. Falei, agora vai. Fecha de novo, começo de 2021. Mas desde o meio de 2021, a gente vem capacitando, então, não só o turismo, as escolas voltaram, só que hoje as escolas estão desesperadas. E quando eu comecei a estudar sobre autismo, eu comecei a estudar sobre inclusão e acessibilidade no geral. E eu descobri que não era que as pessoas não sabiam sobre autismo, as pessoas não sabiam o básico sobre deficiência. Então eu fui estudar sobre deficiência, fui estudar sobre acessibilidade atitudinal e inclusão, e conheci o Edu Ronquete, que é o meu mentor da acessibilidade aplicada, e me apaixonei pela acessibilidade arquitetônica. Por quê? Porque tudo é pensado. Fosse mordida pelo mosquitinho também. O do autismo e da acessibilidade é para todos. Né? A acessibilidade não é só para pessoa com deficiência, a acessibilidade é para todos. E hoje eu sou consultora de acessibilidade e inclusão, hoje eu faço visitas técnicas, não sou arquiteta, mas eu faço levantamento do que precisa mudar, e a gente tem feito bastante coisa, principalmente na parte do turismo. Hoje nós já temos mais de 10 mil pessoas capacitadas, mais de 12 estados do Brasil, mas ainda falta muito. Ainda falta muito, e é por isso que eu estou aqui. Toda oportunidade que eu tenho de falar sobre acessibilidade, eu agarro com todas as forças. Podem me convidar, tá, gente? Quando vocês quiserem, aí pode me convidar. Por quê? Porque por mais que você está nesse meio, fala assim, mas estão falando tanto sobre autismo, estão falando tanto sobre acessibilidade, não está. As pessoas com deficiência ainda não estão incluídas. E é por isso que a gente está aqui, e eu quero agradecer muito o seu convite, Mari. Obrigada. E é legal, Amanda, quando tu fala dessa questão de que tu veio para essa questão da acessibilidade atitudinal, tu veio pelo autismo. Mas a gente sabe que a acessibilidade atitudinal é para todos. Então, assim, não seria só... mesmo que a gente, quem é arquiteto, engenheiro, acabe falando um pouco mais sobre a edificação, não adianta nada a edificação estar acessível, ter a rampa, ter o sanitário, ter o piso tátil, enfim. Se as pessoas ali dentro não estão preparadas para receber todas as pessoas, né? E daí, no caso, principalmente essas pessoas com deficiência, assim, chega ali, eles não sabem, eles acham que tem que pegar pelo braço, sair andando, e às vezes a pessoa nem quer, né? E vocês fazem um banheiro lindo, nossa, acessível, com barras, com botão de emergência. E aí, sabe o que o colaborador faz? Tranca o banheiro. E aí, tranca o banheiro, ou faz depósito. Se quiser usar, ela tem que ir lá pedir a chave. Atitudinal. Então, assim, a acessibilidade, ela vai precisar caminhar junto com a acessibilidade atitudinal. Não adianta você colocar só o piso tátil e achar que uma pessoa cega, ela vai entender. Ela vai guiar até uma parte. Mas aí você vai ter que colocar mapa tátil em cada esquina, uns 20. E não, sim, ela precisa das pessoas. Ela precisa tocou aquele alarme, a pessoa não sabe nem o que fazer, né? Não. Vai se desesperar. Meu Deus, tocou o alarme agora, o que a gente faz? Vão achar que é de incêndio. Então, assim, a acessibilidade atitudinal, ela caminha junto com a acessibilidade arquitetônica. Só que antes da gente ter arquitetônica, a gente precisa da atitudinal. Por quê? Amanda, só fala pra gente um pouquinho o que é essa acessibilidade atitudinal. Então,
vamos lá, gente. É a gente destruir as barreiras de atitude que impedem a participação social. Essas barreiras, elas entram um pouquinho mais profundo, né? Quando a gente fala de capacitismo, quando a gente fala de vieses inconscientes. Então, a pessoa com deficiência, por muitos anos, né, ainda até hoje, ela sempre foi vista como uma coisa ruim. Se você perguntar para uma mãe assim, você quer menino ou menina? Uma mãe que está gestante, ela fala que venha com saúde. Ninguém quer uma criança, uma pessoa com deficiência na família. Então, a pessoa com deficiência, a deficiência ainda é vista como uma coisa ruim, como uma coisa que ninguém quer. E, na verdade, a deficiência ela teria que ser vista só como uma característica da pessoa. Ela não é o resumo da deficiência. Ele não é paraplégico. Ele é uma pessoa com paraplegia. Antes da deficiência, vem a pessoa. Então, quando a gente fala de atitude, a gente precisa se aprofundar muito, porque é um processo de desconstrução muito longo, grande, pesado, porque nós crescemos a nossa vida sem conviver com pessoas com deficiência. Quando a gente não conviveu com pessoas com deficiência quando a gente era pequenininho, a gente foi trazendo esse monte de vieses que, assim, ele não é capaz, ele não trabalha porque ele tem deficiência, porque... E aí a gente foi juntando isso. Quando a gente se depara com uma pessoa com deficiência hoje, a gente coloca todo esse preconceito para fora. Então, se você pega um gestor, ele fala assim, eu não quero esse colaborador para trabalhar na minha área comigo não, porque, nossa, ele não enxerga, ele vai dar muito mais trabalho do que eu prefiro pegar alguém. Então, as pessoas, elas estão fora do mercado de trabalho. Quando você vai num lugar, e esse lugar, ele não sabe como receber uma pessoa com deficiência, essa pessoa não tem como comprar. Como que uma pessoa cega entra numa loja e compra? Sendo que a pessoa que está ali recebendo ela, aquele vendedor, ele não sabe como atender uma pessoa cega, não sabe como descrever uma peça, não sabe o que aquela pessoa precisa. Então, essas barreiras de atitude, elas foram criadas há muitos anos, né? Nossa vida foi criada em cima de barreiras de atitude, principalmente porque nós não convivemos. Só que hoje eu sou Eu muito acho que criança com também, deficiência. Amanda, tem muito aquela questão de tipo, ou ver a pessoa com deficiência como um coitadinho, ou é aquela questão de, nossa, que superação, ele foi até ali. E às vezes essa pessoa, ela olha assim, que? Não, para mim é normal ir até a padaria. Meu Deus, você foi até a padaria! E eles não querem, né? É engraçado e a gente vê isso, eles não querem, eles querem ser vistos como qualquer Pessoa, outra pessoa, né? Tipo, eu não pessoa. sou um ET. Resumindo, Por que as pessoas ainda veem pessoas com deficiência com espanto? Porque não conviveu. Se eu perguntar aqui, quem foi que estudou com uma pessoa com deficiência de primeira a quarta série? Se você tem mais de 30 anos, coloca aí no chat. Me conta uma pessoa que estudou com uma criança com deficiência na sua sala de primeira a quarta série. Alguém? eu não. Alguém estudou com uma pessoa com deficiência? Pessoal aí com mais de 30? Respondam aí, galera. De primeira a quarta série, quando a gente era pequenininho? Eu Não, a não. gente não vai achar. Pode colocar, não, não, não. São bem poucos, tá? Por quê? Ó, a Fátima... Opa, mais uma. Eu nunca estudei com nenhum colega. Mas Uhum. não é, gente. Não é porque não tinha pessoa com deficiência quando a gente era pequeno. É porque essas pessoas, elas não estavam inseridas. Se você for colocar na sua lista, às vezes você vai encontrar um na escola inteira, dois na escola inteira. Só que às vezes as pessoas, elas não estavam inseridas. A maioria das pessoas nunca estudaram com pessoas com deficiência. Mas se agora a gente pensar, Acho que a maioria ia para PAI, né, Amanda? Era muito a época da PAI, né? ou não estudavam. Agora se eu Ou ficava em perguntar, casa. se na escola do seu filho tem criança com deficiência, responde aí. Na escola do seu filho tem criança com deficiência? A do meu No seu... filho, eu acho que ainda tem muito mais do que um. Tem vários, né? Mais, com certeza. Os nossos filhos, eles não vão precisar parar para aprender
sobre acessibilidade atitudinal, porque eles já estão convivendo. Se eu perguntar na sala do meu filho, quem é o Arthur? O Arthur é um menino, ele é autista, ele tem 7 anos, ele chora todos os dias, ele sai da sala para se regular, ele para de estudar, ele fica lendo gibi, às vezes ele chora porque quando não entende alguma coisa. Mas se eu perguntar para a criança, para o amiguinho do Arthur, e eu já fiz essa pergunta, quem é o Arthur na sala dele? Sabe o que elas me dizem? O Arthur é o que sabe ler melhor. O meu filho é o que sabe ler melhor. Porque o Arthur foi o que aprendeu a ler primeiro. Quando as crianças estavam lá, o ano passado, começando a alfabetização, meu filho já sabia ler. Meu filho, ele não consegue escrever porque ele tem atraso motor, ele tem um monte de dificuldade. Mas essas crianças que estão crescendo junto com meu filho, elas não vão ter os viés de que uma pessoa com deficiência ou uma pessoa autista é uma pessoa incapaz, é uma pessoa que não consegue. Quando alguém falar para ela assim, olha, então o filho dela é autista, ela vai falar, entendi. Não, mas o menino não consegue fazer nada. Ele falou, como assim? Quem falou para você? Estudei com um menino autista e o menino era o que lia melhor da sala. Eles não vão crescer com esses vieses. Eles já vão crescer com menos barreiras de atitude do que nós crescemos. Principalmente porque nós não convivemos. E eu falo bastante sobre acessibilidade. Como que a gente aprende a acessibilidade? Como que a gente aprende a atender uma pessoa com deficiência, a se relacionar com ela, a saber o que ela precisa? Convivendo. Não adianta eu ficar lá chegar na sua empresa e dar capacitação todo dia. Sabe como é que você vai aprender? Sabe como é que eu sei que a Melina, ela consegue viajar sozinha pelo mundo inteiro, sem nenhuma dificuldade? Porque eu já viajei com ela. E eu sei que ela não é incapaz. Eu sei que ela arruma a roupa dela, ela arruma a casa dela, ela lava, passa, cozinha. É uma pessoa cega que faz tudo isso. E eu só sei disso porque eu convivo. Então, não existe inclusão sem convivência. A partir do momento que a gente começar a conviver com as pessoas com deficiência, aí a gente vai começar a mudar a nossa cabeça. Por que eu não sou mais uma mulher capacitista? Porque eu convivo, porque eu tenho um filho com deficiência. Então, a acessibilidade atitudinal é principalmente tirar essas barreiras. Essas barreiras, gente, elas não foram colocadas, nós não escolhemos ter essas barreiras. Nós crescemos numa sociedade excludente. Os nossos pais, eles não conviveram com pessoas com deficiência. Os nossos avós não conviveram. Os nossos bisavós escravizavam. Então, nós crescemos numa sociedade que sempre excluiu a pessoa com deficiência. Só que agora, eu sou mãe de uma criança com deficiência. E o meu filho vai estar em todos os lugares. Agora as pessoas vão precisar. Por quê? Porque meu filho, ele tem direito, ele é uma pessoa. Ele é gente. E o seu filho, que não tem deficiência, precisa do meu filho ali, estudando junto, crescendo junto, para que ele, quando ele cresça, ele fale assim, ele não cresça com esses vieses que nós temos de exclusão. Então, só que como meu filho tem uma deficiência que não é física. Mas como o filho da minha amiga, que tem deficiência, paralisia cerebral, ele vai conseguir estudar, estar na mesma escola que o seu filho, se a escola do seu filho não tem acessibilidade. Por isso que a gente fala, a acessibilidade atitudinal é a primeira porta que a gente precisa mudar para aí sim a gente trazendo as outras, porque já vai facilitar muito as pessoas entenderem que as pessoas com deficiência têm direitos. E só para finalizar essa parte aqui, quais são os direitos da pessoa com deficiência? Vou ler para vocês. Lê. Os mesmos direitos da pessoa sem deficiência. Enfim. Me pegasse. A gente tem uma lei gigante, Lei Brasileira da Inclusão. Gente, a gente não precisaria ter essa lei. Por quê? Porque tu sabe que quando alguém... a lei... Tu sabe que quando alguém me pergunta, ô Amanda, quando alguém me pergunta assim, alguma coisa que é bem difícil assim de acessibilidade arquitetônica, geralmente eu digo assim, ó, sempre a resposta mais difícil vai estar nessa frase, igualdade de oportunidades. Então, se tu conseguir responder isso, deu certo. Se tu não conseguiu, então não tá certo.
Então é exatamente isso, assim, a igualdade, né, de oportunidade é que tu vai resolver a questão da acessibilidade. É uma curiosidade que eu tenho para ti. Quando tu tá fazendo essas capacitações, já aconteceu alguma vez de algum adulto pegar e dizer, ai, eu acho que eu sou autista também? Já Isso aconteceu? já, cada capacitação com mais de 100 pessoas, sai dois, mais ou menos. Se tiver 400 pessoas, saem uns 5. Sim. Fora o diagnóstico dos próprios filhos, né? E essa semana eu estava em Minas Gerais, interior de Minas Gerais, e lá tinha assim, olha, Amanda, tem umas 4 aqui que não aceita, que acha que o filho é autista, mas não aceita. Eu falei, elas vão sair daqui já quase com diagnóstico, e nem sou eu que dou, quem dá ela. Mas o que acontece? Está aumentando muito o número de autistas, mas não é uma moda, tá? O autismo está aumentando principalmente por acesso à informação e pelo aumento do diagnóstico. O diagnóstico do autismo ele é clínico. Então, a gente tem hoje mais médicos capacitados do que a gente tinha 5, 10, 15, 20 anos atrás. A gente tem muitas pessoas adultas que são autistas, mas ainda nem sabem que são autistas. Por quê? Porque passaram a vida inteira com vários prejuízos de interação social, de comunicação, mas não sabiam, não tinham um nome para isso. É igual quando a Não, gente e era eram pequeno, vistos de outra maneira, né? Tipo, ah, ele era muito levado. ou ele Ah, era essa muito criança é esquisita. antissocial. É, ai, aquele que é meio esquisito. Quando eu era pequena, minha mãe sempre falava assim, o Rafael, meu irmão, ele é hiperativo. Essa era usado, né? Hiperativo. Hoje não. Hoje a gente já sabe, opa, não é só hiperatividade, ali tem um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, hoje já tem nome para TDAH. Então tá aumentando muito. Então, cada capacitação que a gente faz, aqui, ó, a Simone falando, você esteve aqui em Conselheiro Lafayette e fez a diferença. Obrigada, Simone. Foi muito legal, gente. Foram quase 700 pessoas na semana passada. Por isso que eu estou aqui quase sem voz. Foram 50 horas de capacitação. E o mais legal foram prefeituras, né? Nós somos convidados para falar pela Secretaria da Educação e a outra pela Secretaria da Saúde. E eu fico muito feliz de levar essas informações a lugares que não teriam, às vezes, essa oportunidade, e principalmente através do poder público, que está Ó preparando quem essas chegou mensagens. aí, ó. Mamãe! Fala, oi, gente. Mamãe! Oi, O que é mamãe? Arthur. Lembra? Mamãe! Você pode comer um ovinho? Bem pequenininho, filho. Você espera a mamãe para a mamãe te dar? Espera, a mamãe vai. Bom? Ele ganhou ovo de Páscoa atrasado hoje, só que ele tem tolerância, intolerância. E aí ele não pode comer. E eu tenho que estar junto para dar um pedacinho bem pequenininho. Vamos Pequenininho, só lá. para matar a vontade. Ô, Amanda, conta pra gente que tu fez uma capacitação lá na Globo, né? O que que era? Era para uma novela? Era para os funcionários? O que que foi essa capacitação que tu fez? Vamos lá, gente. A capacitação da Globo foi junto com o professor Eduardo Ronchetti e, né, através da acessibilidade aplicada, onde nós falamos um pouquinho sobre acessibilidade atitudinal. Foi para uma equipe de arquitetos. Quase 30 arquitetos participaram. Só um momentinho, por favor, que eu vou ver se o pai dessa criança aqui pode ajudar. Só um momentinho. Tá bom, vai lá. Ela é gente como a gente, né? Todo mundo sabe como é que é isso. Ó, Pronto. o Jorge Farão disse que tu e o Eduardo são globais. Ah, é. Opa, quero voltar lá. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui para cima, que às vezes vem para baixo, eu acho que não. Vamos lá, gente. Então, assim, Vai lá. nós somos lá através de parceria. Por quê? Porque lá o pessoal da Globo, eles são muito, muito antenados em relação à Tá, acessibilidade, mas eram então, arquitetos da Globo, é isso? arquitetos da Globo, que Ah, fazem toda a parte de, tanto a parte de
de cenário, de novela, mas principalmente a arquitetura dos prédios, né? Dos funcionários mesmo, onde ali trabalham. E eles têm uma preocupação muito grande em ter pessoas com deficiência trabalhando. Só que elas começaram a ver que elas não sabiam, elas colocavam o braille, mas não sabiam se aquilo estava ok, se dava certo. E elas foram sentindo a necessidade de entender se tudo que elas estavam fazendo era legal e era funcional para uma pessoa com deficiência. Então, foi assim um trabalho muito bacana. Nós fizemos a capacitação em acessibilidade e inclusão, que é uma capacitação que tem mais ou menos 6 horas no primeiro dia. Nessa capacitação, eu sempre levo comigo pessoas com deficiência. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa com deficiência. Então, eu falo que eu faço só a curadoria. Todas as nossas capacitações, exceto a de autismo que eu dou, porque eu vivo o autismo e eu sou a voz do meu filho, todas as capacitações são realizadas por pessoas com deficiência. Eu falo um pouquinho de capacitismo, mas eu falo bem pouquinho. Por quê? Porque eu não sofro capacitismo. Então, a aula de capacitismo tem 3 horas e é dada para uma mulher que tem tetraplegia, não sou eu. Né? A aula de história da pessoa com deficiência é dada para uma mulher que é autista. E lá nós fizemos a capacitação em acessibilidade e inclusão em um dia, e no outro dia a gente fez o curso de guias videntes. Esse curso de guias videntes é onde a gente treina todos os colaboradores, né, a equipe, para guiarem pessoas cegas. Então, como que elas vão guiar essas pessoas? Como que você faz uma descrição, uma audiodescrição, uma descrição? Como que você coloca essa pessoa, ajuda essa pessoa a sentar, levantar, passar numa passagem estreita? Então, elas participaram de uma vivência mesmo, de um dia. Então, almoçaram com as pessoas com deficiência, guiaram, levaram pelos estúdios, mostrando e fazendo a descrição. E foi assim, maravilhoso, mas não sou eu que estou falando. Teve uma moça dessas arquitetas que disse que foi o melhor dia dela na Globo em 8 anos. E eu falei, gente, eu não fiz nada demais. Sabe o que eu fiz? Sabe o que elas fizeram? Elas só andaram com pessoas com deficiência, conversaram, almoçaram. Então, assim, eu não fiz nada. Elas só tiveram O que tu fez é o que a gente está fazendo aqui, é a gente compartilhar o conhecimento para as pessoas entenderem um pouco mais, né? E até a própria, a gente vê as emissoras de TV, seriados, enfim, tendo essa questão de mostrar realmente a inclusão, né? A gente vê mais pessoas negras, mais pessoas asiáticas, vemos mais pessoas de cabelo cacheado, não é mais tanto aquele estereótipo, né? Do ator, enfim, pessoas mais gordinhas e também as pessoas com deficiência. A gente vê a própria Tabata Conte, está na novela da Globo, tem agora a nova versão daquela novela Todas as Flores, que tem uma Sophie Charlotte faz uma pessoa cega. Então, a gente vê que a própria mídia ela também está mudando. Muitas propagandas também incluindo pessoas com deficiência. Eu acho que isso só faz somar, né? Para a gente realmente compreender e estar inserido nesse, né? Entre todos. Felizmente, assim, a Globo, ela pensa muito nisso e cada vez ela está pensando mais em deixar isso mais harmonioso, mais pessoas incluídas, porque não dá mais. Não dá mais para você falar assim, eu tenho um estabelecimento que eu quero receber a todos. Todos quem? Todos uma parte? Não dá mais. Né? Então, ela faz um papel muito importante nesse sentido de trazer um pouco mais essa diversidade humana mesmo para outras pessoas que às vezes não vai chegar de alguma outra forma e chega através de um programa, de alguma coisa nesse sentido. Então, foi uma experiência muito legal. Vamos voltar para o Rio de Janeiro, já tem data aí no Rio de Janeiro, em maio. Talvez vai rolar uma capacitação presencial no Rio de Janeiro, estamos organizando isso para arquitetos e engenheiros, olha isso, presencial, aí no Rio de Janeiro. Aguenta aí que a gente vai fazer esse lançamento. Legal. E o Clube da Mônica, Amanda, o que vocês fazem de capacitação ali? A gente sabe que o Clube da Mônica ele tem em alguns lugares do Brasil, né? Então, eu vejo no teu Instagram, tu de vez em quando tá
tá por aí, acho que agora teve Gramado, né? Que abriu o Clube da Mônica em Gramado. Como é que tá essa questão do Clube da Mônica? O que que tu chega lá e o que que tu faz? Vamos lá, é Parque da Mônica, né? Mas o que acontece? Isso. A Maurício de Souza, que é Maurício de Souza, o próprio Maurício de Souza, ele eu acho que é o cara mais preocupado com inclusão que eu conheço e que coloca isso desde muitos anos atrás. É um cara visionário e ele tem vários personagens que ele criou, que são personagens com deficiência. Agora já tem 7 personagens. E todo o trabalho que é feito através da Maurício de Souza, eles têm uma preocupação muito grande em falar sobre inclusão de todos e todas as pessoas. E nós começamos um trabalho no Parque da Mônica em 2020, justamente para capacitar os colaboradores para fazer a inclusão de pessoas autistas. Mas o Parque da Mônica ele já vem, desde 2016, trabalhando num projeto de acessibilidade, onde eles fizeram parcerias para que eles pudessem atender não só a criança sem deficiência, mas todos, diversão para todos. Então, lá eles fizeram um projeto recente de reforma de acessibilidade. Então, eles fizeram tudo. Colocaram rampa no palco, colocaram rampa nos 2 palcos, colocaram elevador, eles mudaram todos os sanitários para serem acessíveis. Lá no parque, uma pessoa com paraplegia, uma criança com paraplegia, eles têm uma cadeira estabilizadora para essa criança ir nos brinquedos. A criança pode ir no carrinho de bate-bate, pode ir na montanha-russa, pode ir no splash. Eles fazem um trabalho que eles muito, muito bem feito. E eu cheguei só para somar, né, com acessibilidade atitudinal e principalmente com a capacitação e acessibilidade para o autismo. Então, nesses últimos 2 anos, nós já capacitamos cerca de 500 pessoas lá no Parque da Mônica. E através dessa capacitação, hoje eles têm a Hora do Silêncio, que é um horário preparado para receber as pessoas autistas, onde eles diminuem os estímulos. Eles têm uma sala silenciosa, que é uma sala para a criança, quando ela estiver desorganizada, que ela vá para essa sala para ela reorganizar os sentidos. Eles têm o cordão de girassol instituído como uma indicação de deficiências não visíveis. Tem o guia da pessoa com TEA. Então, hoje lá a gente tem um trabalho muito bacana. E hoje, inclusive, nós participamos lá, fizemos o 2º encontro de pais no Parque da Mônica, pais de autistas, onde nós levamos palestrantes para falar sobre autismo, né? Várias médicas e doutoras para ajudar os pais na parte de conteúdo mesmo, né? Mais informação, menos preconceito, é o tema da campanha do autismo desse ano. E hoje foi muito legal, quase 200 famílias lá no parque, gratuitamente, aprendendo mais sobre autismo, e fico muito feliz. O Vila da Mônica, nós também fizemos a capacitação, que é lá em Gramado, e já fizemos algumas estações, turmas da Mônica, pelo Brasil, principalmente por conta da responsabilidade social mesmo de inclusão que a Maurício de Souza Produções tem e que faz diferença no Brasil em vários lugares. Eu vi que tu comentou ali sobre o cordão do girassol. Eu acho que a gente está aqui realmente para perguntar e para aprender. A gente vê muitas crianças ou falando desse cordão do girassol para a criança autista, né, ser identificada. Essa identificação não seria meio que uma forma de preconceito, Amanda? Como que é visto essa questão do cordão de girassol? Porque assim, se a gente fosse pegar vou dar um exemplo aqui meio, né? Um colete e colocar, ó, esse é o funcionário que é surdo, tá? Qual é a diferença disso para o cordão do girassol? Vamos lá. É que assim... É por ser algo invisível? Hoje, como é, né? Não. O problema é cultural. O problema, eu vou falar bem assim, o problema é ser brasileiro. O problema é falta de educação. A gente não teria que colocar um cordão de girassol se as pessoas fossem educadas. Tem muitos lugares
que a gente não tem necessidade, por exemplo, em vários lugares do mundo, não tem fila prioritária. E não é porque as pessoas com deficiências não precisam, é porque ela não precisa ter que pedir uma prioridade. Se ela chegou lá na frente e ela está passando na frente das pessoas, as pessoas entendem que é óbvio que essa mulher tem alguma coisa que eu não preciso. Só que, culturalmente, né, quando a gente fala de Brasil, a gente tem um monte de lei que a gente tem que fazer por falta de educação, né? Por falta de educação. Por que a gente tem que dar multa? Porque as pessoas não são educadas. Porque se você não coloca lá a multa, ele passa no farol vermelho, ele bebe enquanto dirige. Ah, Amanda, mas só no Brasil? Não, mas é que o Brasil é muito ruim nessa parte. Né? Por que a gente precisa colocar vaga de pessoa com deficiência e multar quem parar na vaga? Porque as pessoas param na vaga sem ter uma deficiência. Então, a questão cultural do Brasil é muito ruim nesse sentido. A gente precisa ter, foi necessário a gente colocar um cordão para identificar, para que essas pessoas não passem por preconceito. Então, a gente não pode ver o cordão como um marcador. A gente precisa ver o cordão como um suporte de apoio para evitar. Por quê? Porque é cansativo. É cansativo para a gente, como mãe de uma criança autista, o meu filho precisa do atendimento prioritário. Quando eu chego numa fila, meu filho não tem uma deficiência visível. E as pessoas, não sei de onde elas tiraram isso da cabeça delas, mas elas acham que uma pessoa que tem deficiência é só quem usa cadeira de rodas. Se você perguntar a acessibilidade, ela fala rampa, elevador. Eu falei, gente, mas é só a pessoa que usa cadeira de roda que precisa? Então, assim, quando você vê uma pessoa que usa cadeira de roda, se essa pessoa ficar em pé, pronto, meu Deus do céu. Essa pessoa não... Então, assim, a nossa culturalmente, a gente é muito ruim nessa parte. Então, a pessoa acha que a pessoa com deficiência é só aquela que usa cadeira de rodas. E não. O meu filho é uma pessoa com deficiência, ele tem direito a atendimento prioritário, ele não tem uma deficiência que possa ser vista. E aí a gente passa por preconceito, discriminação. Eu já fui chamada de folgada, de sem noção. Então, o cordão de girassol, ele foi criado no aeroporto de Gatwick, em Londres, justamente para ajudar que essas pessoas que têm uma deficiência oculta, que não podem ser vistas, também possam ter um melhor atendimento. Por quê? Porque as pessoas, elas não respeitam mesmo. É como se eu tivesse que provar. Eu tenho uma amiga que ela é cega, a Melina, e o olho dela é azul, de 2% de visão. Ela tem que andar de óculos escuro à noite, dentro do restaurante, para a pessoa entender que ela é cega. Porque as pessoas falam assim, mas acho que ela está fingindo, porque olha o olho dela. Gente. Meu Deus. Assim, eu não sei o que eles querem. As pessoas ainda têm essa consciência. Então, o cordão de girassol, ele é um apoio justamente para ajudar, para que a gente não passe por isso. Então, a gente ainda está num processo de conscientizar, usar o cordão para dizer que existem pessoas que têm deficiências que não podem ser vistas. No futuro, a ideia não era a gente não tinha que colocar cordão. A gente tinha que partir do pressuposto que, se aquela pessoa está ali, ela jamais estaria ali cortando uma fila, entendeu? Só que eu acho que isso para o brasileiro é quase nulo. Então, O jeitinho, o jeitinho. Então, assim, o cordão de girassol é justamente para ajudar. Por quê? Porque a gente passa por discriminação e preconceito. E é cansativo. Eu não quero ter que ficar o tempo inteiro falando, meu filho tá aqui porque ele é autista, porque você não tá vendo? Você não tá vendo porque é uma deficiência que não é visível, o autismo não tem cara. Nem todo dia eu quero dar aula. Eu queria só ir e vir igual todas as outras pessoas. Mas eu sou obrigada. Já aconteceu alguma vez de tu passar por alguma situação chata, assim, de tu estacionar o carro e alguém te olhar feio? Ou entrar no sanitário PCD também e te olhar... sabe? Já aconteceu alguma vez alguma coisa assim? O carro ainda não, porque eu não tenho cartão, né? Aqui em São Paulo, a pessoa autista pode fazer o cartão DEFIS, mas eu ainda não fiz, então eu não tenho essa experiência.
O que mais acontece é fila de atendimento prioritário, né? E não é pouco, não, é muito. Né? A última foi que eu estava numa parada, dessas paradas da estrada, e o Arthur queria comer espetinho, e eu fui lá, dei o espetinho para ele, aí ele pediu outro espetinho, comeu espetinho. Quando a gente estava saindo, ele queria pegar um Doritos. R$ 20 Doritos. Falei, não, mas R$ 20? O povo perdeu a noção. Como assim um Doritos de R$ 20? Falei, não, não vou comprar, não. Vamos embora, vamos embora. Aí ele já começou a chorar. A gente estava vindo de um hotel, já estava com um monte de estímulo. Chora, vem, Arthur, vamos embora. Não vai pegar Doritos. Eu não vou pagar R$ 20 no Doritos. Fui embora e eu tô procurando a fila prioritária, porque ele já estava muito. E nas filas desses lugares, o que tem? Um monte de chocolate, um monte de doce, e eu tô querendo fugir daquilo ali para ele não querer levar um negócio inteiro. Vamos embora! Procurei a fila prioritária e não achei. Não tinha placa. Né? Parada de ônibus, Aí eu perguntei para a mulher do caixa, falei assim, onde que é a prioridade? Ela falou assim, pode ser aqui. Espera aí, só um minutinho que eu já te atendo. Terminou de atender e eu fiquei esperando ali. Só que a fila estava enorme. E aí, enquanto eu estava ali, a mulher falou assim, olha lá, a outra. Tem gente que não tem noção. Ela foi perguntar e já ficou. Só que eu estava sem medicação, né? Aí eu já... A senhora está falando comigo? Eu já Sou eu. Se eu tivesse nada, mas eu não estava. Assim, a senhora está falando de mim? Porque assim, o meu filho ele é autista e ele tem direito a atendimento prioritário. E aqui nesse caixa tinha que ter uma placa de atendimento prioritário para que as pessoas fossem direto para essa fila. Eu não estou passando na frente da senhora. O meu filho ele tem direito. Aí ela já começou a murchar assim, ó. E aí, mas me chamou de sem noção, gente. Por quê? Porque não viu deficiência no meu filho. Então, assim, a placa de atendimento prioritário é lei, é sinalização. Você é obrigada a colocar. Incluir o símbolo do autismo nas placas de atendimento prioritário é lei também. E por que é importante? Às vezes a pessoa não acha, mas por que é importante? A gente atende. Não é, gente. Eu tenho que passar na frente das pessoas. É constrangedor ter uma fila gigante. Eu tenho que passar na frente de todo mundo para pedir a prioridade. Só que meu filho tem direito e é lei. Então, é para colocar a placa. Tem um restaurante famoso, de um M bem grande, que por estética tirou as placas de atendimento prioritário. E aí você tem que ir lá na frente. E essa questão da placa, Amanda, o símbolo, né, da Internacional da Acessibilidade é uma pessoa em cadeira de rodas. O que tu acha dessa questão do símbolo? A gente até já comentou aqui um pouquinho sobre esse estereótipo, né, de acharem que a acessibilidade é apenas para pessoa de cadeira de rodas e não é. Como tu acha que a gente poderia melhorar isso ou desmistificar? A gente sabe que já tem aquele outro símbolo, né, que é redondo e tal, mas aquilo não está ainda regulamentado, enfim. É assim, gente. O que tu acha sobre isso? Quando a gente começou a falar de acessibilidade, a gente começou a falar para as pessoas que usavam cadeira de rodas, a gente começou a falar para as pessoas que usavam muleta. Então, é óbvio que foi criada uma construção em cima disso. Então, o símbolo internacional de acesso, que é a cadeira de rodas, o que a gente pode fazer hoje? Conscientizar e falar para a pessoa que aquilo ali não é para cadeirante. Falar que aquele símbolo chama Símbolo Internacional de Acesso. E é para todas as deficiências. E ele é mundial. Então, eu acho difícil a gente tirar esse símbolo. Vai demorar muito, mas nós já temos o símbolo da acessibilidade, que é o símbolo que foi criado pela ONU em 2015. Só que no Brasil, ele ainda não foi regulamentado. Já tem projeto na Câmara Federal, mas ainda não foi aprovado como símbolo internacional, como símbolo de acesso, né? O símbolo de acessibilidade. Depois aí a Mari vai repostar aí esse símbolo de acessibilidade. E representa. Então, assim, nós não vamos ter como fugir da cadeira de rodas. O que a gente vai precisar é conscientizar, explicar para as pessoas que aquele símbolo ali não é só para cadeira de rodas, é para todas as deficiências, que é de acesso. Quer dizer que ele tem acesso para uma pessoa
com deficiência. Gente, sabe o que Tá. eu tô... E outra, Depois que sair do ao vivo, eu apareço, né? Porque tá cobrindo a minha cara feia. Mas depois que nada, sair tá isso, ótimo. E olha só, a gente vê na acessibilidade uma atuação muito forte do Ministério Público aqui no Brasil, né? Em relação à pessoa autista, tu vê alguma atuação mais específica em relação ao autismo? Sabe como é que tá isso? eu não vejo, não. O que a gente tem? Empoderado as mães, né? O que a gente tem feito cada vez mais? Eu, como mãe e como profissional, eu empodero as mães. Mas eu não vejo... O que eu vejo? Pessoas com deficiência cansada. Elas estão cansadas. Se elas fossem processar todos os lugares... Eu viajei com a Melina 5 dias, viajei com Sônia, com a Ari, são pessoas cegas, mais 3 dias. Se elas fossem processar, elas iam processar, passar o dia inteiro processando. É capacitismo, é discriminação, é falta de acesso. A falta de acessibilidade também é considerada discriminação. Só que eu vejo os meus colegas, as pessoas que eu converso, as minhas amigas que têm filho com deficiência, cansadas. E como eu estou nessa luta faz pouco tempo, né? Tem só 5 anos, eu estou com força e eu empodero as mães, empodero as pessoas com deficiência. Chega, não dá mais. Não dá para você escolher se você quer ou não fazer acessibilidade. Você não pode mais escolher. Você não pode abrir uma empresa, um lugar e falar, olha, a gente só recebe pessoa branca. Aqui a gente só recebe pessoa hétero. Você não pode escolher. Se você não quiser trabalhar com todos os tipos de pessoa, você faz bolo na sua casa. Você tem um monte de profissões que você não precisa ter contato nem receber pessoas. Mas seja lá qual for o trabalho que você faz, ou sua empresa, e você recebe pessoas, você não tem essa oportunidade. Porque quando você não tem acessibilidade, você está discriminando. Só que a discriminação contra a pessoa com deficiência é crime. Então, o que eu tenho feito? Empoderado as famílias que eu conheço, as famílias que eu tenho acesso a processarem. Vai procurar o Ministério Público. Como que faz? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas se a gente não sair e levantar do nosso sofá para ir lá fazer, vai continuar a mesma coisa. Eu só entrei numa Câmara Municipal, visitei um gabinete de um vereador, e entrei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, depois de ter um filho com deficiência. Eu era aquela pessoa que votava porque tinha que ir lá. Mas depois que eu tive um filho com deficiência, eu falei assim, não, esse povo aí trabalha para mim, são meus empregados. Porque é todo mês que sai lá o valor do dinheiro, é muito dinheiro que a gente paga. Então, quando a gente nasce no Brasil, a gente faz um acordo assim. Você me dá 40% do seu salário e eu te dou saúde, educação, lazer, esporte. E não. A gente paga 40% do salário e se a gente ainda quiser, a gente ainda tem que pagar por educação, a gente tem que pagar por saúde de qualidade. E não dá para ser assim. Então, eu ainda vejo, na questão do autismo ainda é muito fraco, porque as mães, elas não sabem dos direitos, né? Não sabem. Hoje nós tivemos uma aula lá no Parque da Mônica, gratuita, para pais, só sobre direitos à saúde e no lazer. E principalmente porque elas estão cansadas. As pessoas que já têm a deficiência ao longo do tempo, elas estão cansadas de ter que ficar cobrando uma coisa que elas não precisariam cobrar. Eu não tenho que cobrar acessibilidade. O negócio tem que nascer acessível. Assim como você não pode escolher quem você vai, se você vai receber uma pessoa branca ou uma pessoa hétero, você não pode não ter acessibilidade, porque senão você vai discriminar uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Então, eu ainda vejo muito, muito fraco. E eu quero é mais. Empodera as mães, empodera os professores. Estava semana passada, eu falei assim, ó, do mesmo jeito que vocês têm, ou são obrigados a receber as crianças com deficiência nas escolas, na mesma lei está dizendo que vocês têm o direito de receber formação e capacitação. Então, vocês cobrem os direitos de vocês também. Porque não tem inclusão sem capacitação. Só com amor no coração não vai dar. Então, eu ainda não processei ninguém, não. Mas porque agora as pessoas estão dando sorte, sabe? Porque eu ia processar.
próxima escola que negasse matrícula para o meu filho, eu fui pronta. Falei, eu não vou deixar passar. Aí ela deu a matrícula e agora seguimos. Mas assim, eu tenho feito esse trabalho de empoderar as pessoas. Elas têm os direitos e elas precisam cobrar. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui a noite inteira falando com a Amanda. Mas a gente sabe que Eu ela tem o gosto Arthur, enfim. de falar, o Arthur ele dorme 8h30. Então, assim, como ele dorme de tarde, então eu tô dando uma colherzinha de chá. Então eu tenho que dormir, porque senão amanhã ele não acorda. Ele acorda chorando. É. Ô, Amanda, eu tenho queria te pedir assim, tu tem algum recado assim para os profissionais da arquitetura, da engenharia, assim como eu, que trabalham com acessibilidade, que atuam nesse mercado, assim, o que que tu falaria pra gente, assim, como ó, fica a dica aí, galera. Que já, para quem não trabalha, eu quero dizer, estude. Estude por quê? Porque não dá para você mais entregar um projeto que não é acessível. É feio para você e é feio para sua carreira. E eu tô de olho, tá? Eu tô de olho. Porque assim, dói o meu coração, gente. Dói o meu coração. Você fazer um projeto onde você trabalha só para aprovação do bombeiro, você não vai ter acessibilidade. Então, assim, só aprovar o bombeiro não basta. Porque hoje as pessoas sabem dos direitos delas e elas sabem que tem necessidade. Então, assim, é feio. Então, vai estudar acessibilidade arquitetônica para você entregar os seus projetos certinho. Ah, mas eu estudei. Se você não se tornar especialista, eu garanto que ainda está faltando coisa. Por quê? Porque todos os dias eu visito um lugar que acabou de entregar sem acessibilidade. Gente, isso não dá, não. Tem que estudar. Eu sei que vocês tiveram uma matéria bem pequenininha na faculdade. E tudo bem, ninguém nasce sabendo de tudo. Agora a gente vai para entregar para mais pessoas participarem. Para quem já está na acessibilidade, fica firme, força. E precisa estudar sobre acessibilidade atitudinal. Por quê? Porque não dá para um arquiteto de acessibilidade não usar os termos corretos, não usar, não saber o que é o capacitismo e, principalmente, não saber para quem está fazendo. Como que a pessoa recebe aquilo? A gente tem lá as normas maravilhosas, mas na prática, quando uma pessoa com deficiência está usando, ela usa tudo. É importante aquilo para ela? Então, assim, a gente chama de nada sobre nós sem nós. Quando a gente traz os profissionais, as pessoas com deficiência, para a capacitação de atitudinal, é porque eles têm que falar o que eles precisam. Eles que usam aquilo ali todos os dias. Então, a gente precisa se aproximar mais ainda das pessoas com deficiência para saber se o que a gente está fazendo está legal. E se está sendo útil para eles. E, principalmente, para a gente como pessoa mesmo. Nós crescemos uma sociedade capacitista. Nós somos capacitistas. E a gente precisa passar por esse processo de desconstrução. Então, precisa estudar sobre acessibilidade atitudinal. Não existe inclusão sem capacitação. Só com amor no coração não vai dar. Então, espero vocês. A Mari vai me ajudar a divulgar. Nós temos já um evento para arquitetos e engenheiros de acessibilidade atitudinal online. Então, o Brasil inteiro vai poder assistir no dia 7 de maio. Vou mandar para a Mari aqui para vocês participarem desse evento, só vai contribuir aí para a sua carreira. E para os desavisados, né? O bombeiro, galera, ele não analisa acessibilidade. A gente vem muito achando que bombeiro, cuida da segurança. Acessibilidade é autonomia, conforto e segurança, não é só segurança. Então, e muito mais do que isso, né? Mas quem faz acessibilidade é você, arquiteto engenheiro. O bombeiro, ele não analisa acessibilidade. Quem analisa acessibilidade é a prefeitura municipal, deveria analisar, deveria fiscalizar, deve, enfim. Mas quem faz é você. A prefeitura, ela vai averiguar. Então, às vezes a pessoa fica assim, mas passou no bombeiro. Parabéns, que bom que passou no bombeiro.
Né? Ele não vai olhar isso. Quer dizer que é seguro. A ela está falando aqui, parabéns, Amanda, pela garra Isso. gigante no trabalho de levar essa cidade em todos os lugares para atender a todos. Eu que agradeço vocês por estarem aqui, agradeço o convite, Mari. Também gosto muito de falar, mas também se ficar muito longa essa live, o pessoal não vai assistir depois. E é só para a gente... Não, é isso aí. Oi, Amanda, a escola para receber o aluno autista tem que ter alguma coisa arquitetônica? Não, né? Acessibilidade para o autismo ela é mais atitudinal do que arquitetônica. Porém, tem algumas coisas que podem ajudar na parte arquitetônica, né? Como ter uma sala de descompressão sensorial, né? E aí vai ser de acordo com as sensibilidades daquela pessoa, né? Quando a gente fala de autismo, a gente fala de autismos. Cada pessoa é diferente uma da outra. Então, fica um pouquinho mais difícil para a gente fazer parte arquitetônica, porque é diferente, né? Uma deficiência diferente de todas as outras. Mas tem algumas estratégias que a gente pode usar para colaborar, né, com a inclusão desse aluno autista, adaptando de acordo com as necessidades das crianças que estão ali, das pessoas que estão ali. Amanda, só para a gente fechar. Se tiver alguma família aqui que acabou de descobrir o diagnóstico do espectro autista, o que tu diria para essa família, para essa pessoa? Receber o diagnóstico não é o fim do mundo, tá? Pode chorar, porque a gente, quando recebe o diagnóstico, a gente chora, não é porque a gente não quer o nosso filho, tá? A gente chora porque quando a gente olha para a sociedade e vê o quanto a sociedade está despreparada, aí é onde a gente chora. Não é o fim do mundo, é a coisa mais importante da minha vida, meu filho. E o que eu falo para as mães, para as famílias? Viva um dia de cada vez e comemore as pequenas vitórias. Só compare o seu filho com ele mesmo. Não adianta você comparar com o filho da amiga, da vizinha. Ele é o seu filho. Compara ele com ele mesmo. O que ele era ontem, o que ele aprendeu hoje. E aí você vai comemorar as coisinhas desse tamaninho. Ah, ele fez cocô no banheiro. A gente dá uma festa, faz um bolo. Por quê? Porque eu, quando recebi o diagnóstico do meu filho, não sabia nem se ele ia falar. Então, a gente... É um diagnóstico que chega... Para mim, chegou como uma bomba. Porque você pergunta de onde vem. O médico fala, não sabemos. Tem cura? Não sabemos. Meu filho vai falar? Não sabemos. Meu filho vai aprender a andar de bicicleta? Não sabemos. Vai namorar, casar, ter filho? Não sabemos, não sabemos. Mas o diagnóstico, ele não é o fim. Ele é o ponto de partida. Então, assim, receber o diagnóstico, que bom. Podia ser daqui 20 anos e seu filho tem um monte de comorbidades depois associadas a isso. Recebeu agora? Era para ser agora. O que a gente vai fazer com isso agora? Né? Porque quando a pessoa recebe diagnóstico de autismo, quer dizer que ela tem prejuízos. Ela tem prejuízos, tem dificuldade em algumas áreas. O que a gente vai fazer para ajudar para ele ter uma autonomia, para ele conseguir participar em igualdade de oportunidades na sociedade? E é isso. Recebeu o diagnóstico, agradece, porque hoje diagnóstico de autismo no Brasil é sorte ou privilégio. Ou você dá sorte ou você tem dinheiro. Então fala, bom, agora eu sei como que eu vou ajudar o meu filho, como que eu vou fazer para melhorar a vida dele na sociedade. E estuda. Ah, Amanda, mas eu não estou dessa área. Você vai ter que virar especialista. Então essas são as dicas que eu dou. Não é o fim, é o ponto de partida, não é o fim do mundo. Dá muito trabalho, as pessoas não estão preparadas, mas é o nosso filho. A gente não vai fazer nada, é a coisa mais importante da nossa vida. Viva um dia de cada vez, comemore as pequenas vitórias e estude muito sobre autismo. Segue lá o Mamãe que Viaja. Gente, eu queria agradecer a participação da Amanda. Ela tem uma visão muito, muito interessante dessa questão da acessibilidade atitudinal, porque eu acho que ela realmente fica meio de lado quando a gente só fica estudando ali 8,33 de rampa, desnível, não sei o quê. Então, assim, para um pouco e vamos pensar nesse outro lado também, assim. Por isso que eu quis te trazer hoje aqui e, nossa, é muito legal conversar contigo. Estarei lá no seu curso em maio. Depois eu passo as informações aqui pro pessoal.
E é isso, assim, a mais agradecer a tua participação aqui para estar com a gente. E é o que eu falei ali quando eu estava querendo divulgar a live. É um tapa na nossa cara mesmo. Porque são coisas que a gente não se toca. É. Gente, Mari, muito, muito obrigada. Pessoal, eu estou à disposição. A agenda é bem dificinho, mas é possível, né, Mari? Então, se a gente está aqui, se você falar, Amanda, eu tenho 10 minutos para falar no palco, eu vou. Entendeu? Eu vou porque ainda preciso falar muito. E eu não vou conseguir fazer esse trabalho sozinha. Então, assim, a Mari já é uma pessoa que já vai me ajudar a fazer esse trabalho. E vocês vão ajudar. Eu não tenho como capacitar o Brasil inteiro. Pode sim, filho. E aí eu preciso de vocês também. A gente tem uma hashtag na Incluir que chama Juntos Vamos Conscientizar o Brasil. E a outra hashtag é que a inclusão vire rotina. Para que a gente não precise falar sobre inclusão. Para que a gente não precise estar aqui nem falando sobre isso, porque já vai estar tudo lindo. Não vai ser na nossa geração, mas estamos trabalhando para isso. Obrigada, então, Amanda, por estar aqui com a gente hoje. Pessoal, domingo que vem, às 8 horas, estaremos com mais um convidado. Tchau, Tá tchau. bom? Beijinho, pessoal. Tchau, tchau. Não terminou, filho.